Glória a Deus! Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palavra aqui para este canal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Eu compartilho, com os irmãos que é um motivo de alegria, tá aqui mais uma vez, podendo trazer uma palavra, podendo compartilhar, semear uma palavra do Senhor na vida, em nome de Jesus. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje se encontra em Gênesis 16, capítulo 1 em diante, que diz assim: o nascimento de Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia, chamada de Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Versículo 4. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Essa palavra que eu quero aqui compartilhar com os irmãos, ela nos ensina a saber o tempo de Deus, a esperar o tempo de Deus. Por que o tempo de Deus? Porque o Senhor tinha prometido, já para Abraão que geraria um filho, dele e de Sara, que eles seriam pais de multidões, E às vezes o tempo da demora, o tempo que a gente somos muito ansiosos, a gente quer a nossa promessa para ontem, A gente, muitas das vezes, a gente não sabe esperar o tempo do Senhor. E essa palavra, ela fala exatamente disso, irmãos. Da gente esperar o tempo do Senhor, Que um dia para o Senhor pode ser um ano para nós. E um ano para nós pode ser um dia, para o Senhor. Quando deu Agar para Abraão, a Sara, ela estava seguindo um costume, uma prática comum daquela época. Por que eu digo que era comum? Porque não era proibido, as pessoas ter mais de uma esposa, ter 2 casamentos. Nessa época, perante as vistas da sociedade, o homem podia ter mais de um casamento, 2 esposas. Isso era lícito, não era algo proibido, mas nem tudo aquilo que é lícito nos convém, No caso de Abraão, ele não era proibido de ter outro casamento, de ter outra esposa, mas não era o plano do Senhor para a vida dele, não era o plano de Deus para a vida dele. O Senhor diz para ele que ia dar uma família através de Sara, porém a Sara agiu por conta própria, Ela não foi orar ao Senhor para ver se o Senhor se agradava daquilo, para ver se era do propósito do Senhor, se o Senhor daria permissão para ela. Ela simplesmente agiu por conta própria. Ela chegou no esposo dela: Abraão, toma aqui, pega a minha serva Agar, se deita com ela, tem um filho com ela, que daí a gente vai gerar uma família, já que o Senhor me proibiu de ter filhos, então você pode ter filhos com a minha serva. Ela agiu por conta própria. E Abraão também demonstrou um pouco, de falta de fé, no fato de que Deus cumpriria a promessa. Aí você pode perguntar para mim assim, às vezes, vai ter pessoas que vai se questionar: mas irmã, falta de fé, Abraão é o nosso pai da fé, Só que o Senhor já tinha feito uma promessa para ele, o Senhor já tinha prometido que ia gerar um filho dele com Sara. E ele também não foi orar ao Senhor perguntando se era permissão de Deus. Ele simplesmente acatou, a ordem de Sara, e assumiu, aquele compromisso que ele estava fazendo. A promessa era sobre a vida dele, O Senhor já tinha entregado a promessa dele. E
ele poderia ter esperado, né, mais o tempo do Senhor, em vez de querer agir por conta própria. A gente, muitas das vezes, quando a gente está ansiosos para receber uma promessa de Deus, a gente tenta dar uma forcinha, né, um empurrãozinho para Deus. Não, peraí, Senhor, que eu vou agir assim, eu vou desse jeito, eu vou fazer dessa forma, que daí vai chegar mais rápido a promessa. Enquanto é o Senhor que trabalha, né, é o Senhor que faz. Quando assumimos o papel de Deus, que nem Abraão fez, mas Sara, tentando gerar um filho com Agar, não damos a fé a chance de crescer. Porque quando a gente alcança algo que foi Deus que preparou, que foi Deus que fez, que foi o tempo de Deus, a nossa fé aumenta. Porque toda vez que a gente olhar para aquela bênção ou a lembrar do milagre que Deus fez na nossa vida, a gente vai ter experiências com Deus, né? Vai poder falar assim, não, eu tenho fé. Eu tenho fé que tudo que o Senhor querer fazer, Ele pode fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Ele já fez uma vez e Ele vai continuar fazendo. A nossa fé, ela cresce quando a gente descansa no Senhor. A gente espera no Senhor. Às vezes, irmãos, a única coisa que a gente pode fazer é esperar. Tem vezes que a gente vai ter que agir, tem vezes que a gente vai ter que se levantar e ir, né, para que o Senhor abençoe. Mas tem vezes que a gente vai ter que só esperar o tempo do Senhor. E num momento que a gente vive, né, numa sociedade, né, onde as pessoas andam tão ansiosas, né, é difícil você simplesmente esperar, né, a gente quer agir, a gente quer para ontem a bênção da gente, a gente não descansa no Senhor. Quando a gente não sabemos esperar, assim como a Sara, a gente corre o risco de falhar. Por que eu digo que a gente corre o risco de falhar quando a gente não sabe esperar o tempo de Deus, a obra de Deus que é perfeita? Eu não digo que Ismael, que foi o filho de Agar com Abraão, foi uma falha. Só que através desse filho, ele teve vários problemas, várias ocasiões desagradáveis. Começou a gerar briga entre Agar e Sara. Ela começou a desprezar a senhora dela. Então, assim, ao ponto que teve que Abraão despedir Agar com o filho dele, com Ismael, para parar aquela contenda que estava tendo ali no meio deles, né? Começou a trazer discussões, briga para dentro de casa. Então, assim, não era do propósito de Deus, né? Deus foi com Ismael, Deus não abandonou Ismael, fez dele também uma grande nação, né? Sustentou ele no deserto, proveu, né, o sustento para ele, para a mãe dele. Só que não estava ali no plano de Deus, né? E isso acontece, né? Isso acontece, a gente corre um grande risco de falhar quando a gente quer agir por conta própria. E o ensinamento que eu quero trazer aqui para os irmãos nessa tarde, né? O intuito dessa palavra, né? O que o Senhor quer nos ensinar é de qual situação ou de qual área nós estamos tentando assumir o controle. Tem áreas da nossa vida que a gente tem que entregar totalmente o controle para Deus. A gente não pode tentar assumir o controle da situação porque está demorando ou porque parece impossível. A gente tem que entregar totalmente o controle da nossa vida, todas as áreas na mão do Senhor. A gente não pode tentar controlar. Hoje eu entrego na mão de Deus e amanhã eu já não quero mais, eu já tomo da mão de Deus e eu já quero agir por conta própria. Não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor quer assumir totalmente o controle de todas as áreas da nossa vida, para que o plano dele, a vontade dele, que é boa, que é perfeita e agradável, que ela se cumpra na nossa vida. Que ela não venha ser algo que venha nos trazer problemas lá na frente, que venha nos trazer dor de cabeça, situações desagradáveis, que venha ser abençoado aquilo que o Senhor nos der. Amém, irmãos? E é essa a breve palavra que eu queria aqui estar compartilhando com os irmãos. Que essa palavra possa entrar no teu coração, que essa palavra possa dar frutos, possa cair uma boa terra, que possa edificar vidas, transformar vidas. Que você que está vendo esse vídeo, que você que chegou até aqui, possa guardar essa palavra no seu coração. Entregue totalmente o controle da sua vida, de todas as áreas na mão do Senhor. Não tente tomar o controle, não tente pegar o controle daquilo que o Senhor
tem para te entregar, a bênção ou o projeto que o Senhor tem para te entregar, confia no Senhor e espere o tempo do Senhor, porque Ele vai ter o melhor para a minha e para a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa e sua família. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.